Oi, eu sou a Tsu, e Dr. Noir é um nome que vem sendo bem conhecido principalmente pelo TikTok e pelas suas criaturas. Mas se você não conhece, basicamente Dr. Noir é a mente por trás de The Bored One, um análogo horror que ficou muito famoso. E as criaturas de Dr. Noir, no geral, fogem do clássico daqueles análogo horrors e args que são basicamente uma cópia do nosso falecido Mandela Catalog, que descansa em paz. Onde aparecem umas fotos meio Valekene, uns áudios meio distorcidos, que falam nada com nada, e o pior é a falta de história dessas ARGs e Analog Horrors. Eu não tô falando de uma ARG específica, mas isso se enquadra em qualquer cópia de Mandela Catalog. E as criaturas de Dr. Noir é o completo oposto disso. E hoje eu tô aqui pra contar a história de cada uma delas. E vamos começar com nada mais nada menos que The Bored One. O vídeo de The Bored One começa com a maioria dos analog horrors, mostrando que você vai precisar para se proteger. Mas ao invés da maioria que manda você se esconder ou até mesmo ter uma arma, o vídeo manda você ter tampões, um lápis, uma folha de papel e uma bíblia cristã aberta nos Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga chegará à tua tenda. Mas antes de eu te explicar o porquê você vai precisar desses objetos, eu vou te contar o que aconteceu desde o início para você estar precisando disso. Tudo começou no sul da Pensilvânia, quando misteriosamente, em 13 de agosto de 2003, um programa de TV do final dos anos 90 começa a ser transmitido, mesmo depois de 2 anos de ser cancelado, por conta da morte do seu apresentador. Tudo indicava que era um ataque hacker, até a transmissão ser interrompida por E os 530 residentes que viram essa transmissão falaram que apesar dessa criatura não falar inglês, eles entendiam cada mísera palavra que ela falava. A transmissão foi chamada de Transmissão 813 e a criatura foi chamada de PEN 228, que vem do nome da organização que está investigando isso tudo. É Prata 228. Eles começaram essa investigação porque virou uma preocupação nacional, já que logo depois dos residentes viram essa transmissão, começaram a ter paranoias, muito desconforto e começaram a ouvir e viver eventos sobrenaturais, como ouvir trombetas ao dormir, e a imagem do PEN 228 continuou assombrando essas pessoas. E diante dessa situação, o governo começou a prever e derrubar quando essa transmissão iria passar novamente. Isso funcionou até 14 de agosto de 2003. Teve uma dessas previsões que queria ser transmitido aquele vídeo de novo, mas o governo não conseguiu derrubar e conseguiu ser passado uma pequena parte do vídeo. E para evitar mais estragos, eles resolveram desligar a energia toda do Nordeste dos Estados Unidos, que é onde a transmissão estava se passando. E mesmo com um grande apagão, ainda assim tiveram estragos irreversíveis, porque 12 dias depois desse evento, apesar de terem agido rápido e só ter passado o início da transmissão, ainda assim 509 pessoas conseguiram ver isso e houve o maior surto da história da síndrome do encerramento. Uma lesão gravíssima no cérebro que deixa a pessoa afetada e totalmente imobilizada, só mexendo os olhos e com a consciência ativa. E agora que vocês sabem a história disso tudo, eu vou poder te falar e te ensinar a como prevenir que isso aconteça com você. Você vai precisar daqueles objetos que eu falei no início, porque se sua TV começar a transmitir um vídeo de uma língua desconhecida, mas que de alguma forma você consegue entender, você vai botar seus tampões, pegar o lápis e a folha e escrever. Eu consigo ver esse papel. Eu consigo ver minha mão. Eu não consigo ouvir os gritos dos milhares. Eu não consigo ouvir a festa. Eu sou um ser humano em movimento que respira no planeta Terra. E depois você vai recitar os Salmos 91:10 em voz alta. E caso você comece a ter pensamentos profanos, comece a rezar porque é a única coisa que vai te salvar. E caso você saia bem, conte imediatamente para as autoridades. Mas agora voltando para as investigações, em uma tentativa de avançarem nessas investigações, eles tentaram ensinar código Morse para as pessoas que estavam nessa síndrome de encerramento, para tentarem descobrir o que poderia causar isso e terem provas concretas de que realmente era algo sobrenatural e que a criatura era o problema. Mas isso não deu muito certo porque era difícil alguém que nunca teve contato com código Morse saber de cor depois de ter estudado semanas ou sei lá, meses. Mas um paciente era diferente, Job Zamperini. Era um veterano de guerra que ajudou muito na investigação, o que só confirmou que a causa daquele surto era mesmo a criatura. Porque Zamperini disse que não podia dizer muito sobre a criatura e o que ela dizia pra ele, porque senão ela machucaria ele e os próximos a ele. Mas Zamperini
disse que havia algo horrível e profano rondando sua casa, e descreveu um pouco a criatura, como ela tinha um rosto vermelho e deformado, e dizia também que estaria sempre ao lado de Zamperini. E disse que é algo que não foi criado por Deus. Eu consigo escutar o grito de muitas vozes. Eu ouço trombetas. O que não é muito impressionante, sinceramente, porque a criatura fala que vai fazer isso quando você consegue entender realmente o que ela diz no vídeo. Cause a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. E além disso tudo, quando a família de Zamperini se reuniu para demonstrar apoio ao Zamperini, seu neto começou a tirar fotos de diferentes partes da sua casa. E uma das fotos que saiu era essa do PEN 228. E uma curiosidade é que naquela hora da transmissão 813, quando aparece a imagem do PEN 228, aparece uma imagem com umas escritas em inglês e em japonês, que fala sobre o arrebatamento do PEN 228. Dia maravilhoso, o milagre do nascimento, uma fanfarra fetal. Tema, o único e verdadeiro pássaro Wanatabi. E pássaro Wanatabi se refere a Mushiro Wanatabi, um militar do exército imperial japonês que atuou durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido por seu tratamento cruel aos prisioneiros de guerra, apelidado de o pássaro pelos prisioneiros. Uma referência sobre a tortura que o PEN 228 faz e vai fazer com as pessoas vítimas dele, que de certa forma também essas vítimas são prisioneiras dele, pela forma que elas estão após assistir a transmissão. Tá, agora que eu já falei como aconteceu e como você se previne, afinal, o que é o PEN 228? Ele é um falso salvador. Como Zamperini fala, ele não é algo criado por Deus, até porque o PEN 228 tenta ser ele. Já que as pessoas que estão sob o efeito dele, ele trata como se estivesse fazendo parte do arrebatamento, já que escutam trombetas antes de dormir, e é algo dito pela Bíblia que iria acontecer quando o arrebatamento acontecesse. E para quem não sabe o que é o arrebatamento, que diz na Bíblia cristã, diz que basicamente que em certo momento Jesus irá voltar e os mais fiéis irão subir enquanto o resto irá ficar na terra sofrendo, e basicamente é isso. E na transmissão mostra até os céus abrindo, que é algo também que mostra na Bíblia. E muitos outros momentos que o PEN 228 tenta replicar atitudes da Bíblia como se fosse o Salvador. Eu acho que vocês conseguiram entender. Mas se não, eu tenho um outro vídeo que eu falo mais sobre ele, que é as criaturas que até o diabo tem medo, que fala sobre os falsos salvadores, onde eu digo tanto de Mandela Catalog quanto o The Buried One. Mas enfim, até agora essa é a provável lore da criatura mais famosa de Dr. Noir. Indo para que eu acredito ser a segunda criatura mais conhecida, ficando só atrás de The Buried One, Toy, ou Starving.help. A história começa em uma plataforma de comunicação, onde mostra dois amigos virtuais conversando. E o que a gente está na pele diz que faz tempos que eles não conversam e que sente falta do seu amigo, apesar de ele ser virtual. E o amigo, que se chama Dominique, age de forma estranha e só fala palavras-chave sem formular a frase direito. E diz que está com saudade também, e oferece para eles fazerem uma chamada de vídeo. O personagem que a gente está na pele fica meio relutante, já que tá tarde e seria meio complicado, mas Dominique insiste tanto que eles vão. E quando eles ligam a câmera, o que aparece na câmera de Dominique é isso. E tudo indica é que o personagem que a gente estava acompanhando virou comida, porque a última frase que a criatura fala é Starving Help, que se traduz para morrendo de fome, e logo embaixo, me ajuda por favor. E no final do vídeo mostra um coração batendo fora do corpo, provavelmente era do personagem que a gente estava acompanhando. No próximo vídeo, mostra essa mesma criatura, mas agora ela tem um rosto, que provavelmente, assim como o coração, é do personagem que a gente estava acompanhando no outro vídeo. Mas dessa vez, a criatura tá numa TV, e conversando, tentando fazer uma conversa com a pessoa que tá gravando. A criatura só fica repetindo um oi, e a pessoa notavelmente assustada fica perguntando por que a criatura tá ali, o que ela quer, e mandando ela sair. Até que a criatura começa a bater, e consegue sair da TV. O vídeo corta e mostra a pessoa ofegante se escondendo da criatura. E a criatura acha e fica observando até que o ser vai até a pessoa. Mas percebam que o ser vai pro lado da pessoa e não ataca ele. E também a gente ouve um coração, que é o dessa pessoa que tá gravando, acelerado. E quando o ser chega mais perto, o coração para.
E depois é falado que o corpo da pessoa foi encontrado intocado, mostrando que ele morreu de provavelmente um ataque cardíaco. Mas depois mostra que o corpo sumiu. E agora mostra a sala que a criatura estava toda ensanguentada. E por fim, o último vídeo sobre essa criatura é basicamente ele batendo na tela, que é o mais famoso, aliás. Agora, observem que o braço dessa criatura era como se fossem os fios. E agora, o que ele tá batendo é uma mão humana. E provavelmente, após a pessoa do vídeo passado morrer, ele pegou o braço assim como ele fez com o rosto da primeira pessoa. Agora eu vou tentar explicar pra vocês o que é essa criatura. E eu vou ter que voltar no início, onde tudo começou. Nesse vídeo, antes de mostrar a conversa, mostra um vídeo meio educativo, eu diria, que diz: chegou a hora de acordar e brilhar. Boas crianças levantam cedo. Boas crianças brincam de faz de conta. Boas crianças não brincam com a comida até que ela acabe. Boas crianças fazem amigos. E no final do vídeo é dito: nada mais faz sentido. Tudo aqui dentro se foi. E essa criatura não tem uma lore certa até agora, mas eu vou mostrar minha teoria pra vocês. Essa criatura, ela não surgiu, ela foi criada como um protótipo de consciência, como se fosse uma IA, mas agora com corpo físico, e que também teria valores como seres humanos. E quem criou essa criatura tentou ensinar uma consciência e os valores humanos para ela. Então, já que ele era um recém-criado, eles tentaram ensinar como ensinam crianças. E por isso o vídeo sobre crianças boas, de uma forma de educar essa criatura. Mas de alguma forma eles desistiram desse projeto porque provavelmente ele apresentava ser muito violento. E abandonaram ele. E assim eles perderam suas próprias ideias. Por isso, no final do vídeo ele diz que nada mais faz sentido, já que abandonaram o projeto no meio. E como a criatura sentia fome, como o próprio nome diz, starving.help, ela teve que se virar com o que sabia e seguindo seus instintos. Então ela tenta fazer amigos, mas quando ela deixa os instintos, ela acaba matando pra acabar matando sua fome também. E como o vídeo diz, crianças boas não brincam com a comida até que ela acabe. Então apesar de que inicialmente ele não tem a intenção de matar, agora que já foi, ele se alimenta e com o resto ele veste e, entre aspas, brinca. Agora, diferente dessas criaturas que ficaram muito famosas, como The Buried One e Starving Help, que eu acredito que sejam as mais famosas, aliás, porque já que tem uma lore toda por trás e são as mais completas. Mas, saindo disso, o vídeo The Boy The Vet, como a própria descrição diz, é um pequeno vídeo sobre culpa. O vídeo começa dizendo: seu quarto está sujo desde o trabalho pesado de ontem. Você não tem condições de dormir assim. Um banho vai te deixar melhor. E então a gente vê um berço na nossa frente, que se você chega perto você percebe que tá vazio. Mas então o personagem que a gente está na pele segue em frente e no caminho até o banheiro ele pensa: isso não foi minha culpa. E ele chega, abre a porta e dá de cara com isso, a culpa. E ela diz pra ele: por que você me deixou aqui? Eu nunca existi pra você. E o personagem fecha a porta e volta a dormir. Mas quando ele abre o olho e olha pro berço, ali está a culpa. Eu sei que você me ouviu. Isso tudo é culpa sua. E o vídeo acaba. E vamos pra suposta lar. Porque como a descrição diz, é um pequeno vídeo sobre culpa. Então eu acho que não vai ter uma continuação ou explicação vinda do criador. Mas como vocês perceberam, os principais objetos é o berço que fica do lado da cama do personagem. O que deixa entender que esse personagem tinha um filho. E como diz no início do vídeo, aparentemente o personagem faz um trabalho muito pesado. Então não consegue estar em casa sempre. E minha teoria é que esse personagem um dia teve que ir trabalhar e deixou seu filho sozinho em casa. E como a culpa disso, o personagem ignorou o filho, o que deixa entender que o filho ficou relutante, pedindo pro pai não ir e não deixar ele sozinho. Mas o pai ignorou. E foi quando o pai voltou que tinha acontecido essa tragédia com o filho. A gente não sabe que tragédia, mas o filho não tá mais aqui. Então, e agora, essa criatura que representa a culpa assombra esse pai. Podem ter muitos entendimentos sobre esse vídeo, até porque não é um vídeo tão claro assim. E não vai ter uma explicação sobre ele. Então, essa é só minha teoria sobre ele. Mas agora, voltando para as criaturas que tem uma lore comprovada, entre o vídeo The Oddity Companion, um vídeo que conta sobre criaturas de outro universo. Esse vídeo é apresentado por essa criatura aqui, que é chamada de Doctor. Ela não faz parte da história nem nada, mas querendo ou não, ela também é uma criatura de Doctor Who. E como eu tô falando de todas, eu achei legal mencionar ela aqui. Agora, falando das informações que você vai conhecer agora, pode ser um pouco perigoso, porque isso daí pode mexer com a sua realidade. Criatura número 1. Cama de carne. Eu vou contar tudo em ordem cronológica, então tudo começa em 1960. Quando uma companhia de colchões viu que tinha muitas unidades no depósito e que não tinham sido vendidas. Então eles decidiram doar essas unidades para pessoas necessitadas e alguns brechós, que de início não deram problema. Isso até o tempo que antes estava frio começar a esquentar. E um tempinho depois foi declarado o desaparecimento de Alice Desiree, de 19 anos. Ela foi uma das pessoas que conseguiu esses colchões e dormiu em um deles por 6 meses.
até desaparecer sem deixar nenhum rastro. E a família, quando percebeu, chamou as autoridades e decidiu abrir o colchão para ver se tinha algo ali dentro. E quando abriram, viram que ele era feito de carne e órgãos moles. E acharam alguns ossos humanos e também acharam o corpo de Alice lá dentro, como se estivesse sendo digerido pelaquela coisa. Era um colchão de carne. Elas são espécies subhumanas, parasitas, basicamente, que aparentemente em algum momento da nossa história esses colchões de carne caminharam com os Homo sapiens, mas foram infectados com alguma forma e se tornaram isso. Eles funcionam como uma tartaruga. Esse colchão é o casco dele e durante o frio eles hibernam e quando o tempo passa de 21 graus Celsius, ele começa a sua temporada de caça. E quando alguém tenta dormir neles, eles se mexem lentamente para não ser detectados e na hora certa eles tiram sua cabeça humanoide e comem a presa. Depois dessa raça ser descoberta, eles fizeram uma autópsia e viram que eles tinham um DNA parecido com seres humanos, o que comprova que em algum momento eles tiveram algum parentesco com o ser humano. E viram também que não é de hoje que eles fazem vítimas, porque acharam ossos e restos de pessoas que nasceram na época de 1600. Criatura 2, macrossomo sem cabeça. Agora vocês tratem de prestar atenção, porque para vocês entenderem a lógica desse bicho vai ser complicado. Os macrossomos sem cabeça vivem em outro universo idêntico à Terra e a esse outro universo paralelo que a gente tá falando. Eles são corpos brancos que estão tecnicamente mortos, mas que respiram pelo buraco que tá no peito deles e esse outro buraco no coração é onde fica o coração, logicamente. E ele fica dando convulsões em momentos aleatórios. Entre eles são praticamente idênticos, só muda o tamanho. E de alguma forma pessoas vão parar nesse universo. E essas pessoas, elas simplesmente sumiram durante o sono. Sim, igual você entendeu. Elas dormiram e sumiram quando acordaram. Daí elas já estavam no universo dos macrossomos sem cabeça. E quando eles vão pra esse universo, eles esquecem tudo. Tipo, exatamente tudo. Seu rosto, seu nome. E só vivem sobrevivendo e comendo vegetais. Já que tirando os macrossomos, os únicos animais que tem lá são os humanos. E os humanos que tem lá são mais ou menos 2.393 pessoas. De certa forma, foi observado que quando eles interagem com os seres humanos, eles tomam uma certa consciência que essas pessoas tinham no planeta Terra. Esses universos nunca tinham se misturado até que uma dessas pessoas foi parar nesse universo e tentou atirar e matar de vez um macrossomo sem cabeça. E o macrossomo agarrou a cabeça dele e arrancou, colocando ela no pescoço dele. E assim, no planeta Terra, uma família observou que tinha algo rondando a casa. E quando foi ver, era esse macrossomo com a cabeça desse homem que se chamava Michael. Esse macrossomo estava tentando retornar a vida que Michael tinha lá, já que aquela era a família de Michael. E como os macrossomos pegam a consciência, ele estava achando que ele era o Michael e estava tentando voltar para casa. E isso resultou em uma intervenção governamental. Mas agora eu vou tentar explicar como essas pessoas vão parar nesse universo. E é a hora de vocês prestarem atenção. Esse universo é como se fosse o resto do nosso mundo. Então tudo que é de defeituoso, de resto, vai pra lá. Essas pessoas que foram pra lá pegaram uma doença chamada inexistência. E é meio difícil de explicar, mas qualquer pessoa pode pegar a qualquer hora. E como eu disse, esse universo é o lixão. É onde tacam que não serve mais pra Terra. Então, a inexistência é quando algo simplesmente deixa de existir. É literalmente a palavra. É quando algo deixa de existir na Terra e vai pra esse lugar. Uma coisa que liga isso é que talvez essas criaturas sejam humanos que pegaram a inexistência e ficaram muitos e muitos anos nesse lixão do universo. Quando eles iriam morrer de velhice ou de alguma coisa, eles perdem sua cabeça e o resto da consciência humana que eles tinham. E se tornam esses seres que buscam voltarem pro seu universo de nascimento, mas que não lembram exatamente como nem quem são. Então, não sabem como voltar. Mas vão atrás de mais pessoas para infectarem com a inexistência e terem chance de voltar até a consciência humana de novo. Não sei se eu consigo explicar, mas essa doença é basicamente, como eu disse, o significado dela mesmo, a inexistência. Já que na teoria não dá pra você simplesmente sumir, deixar de existir, indo pra lugar nenhum, aqui pro lixo. Terceira criatura, obeliscos da iluminação. Você já se perguntou qual a razão da existência? Por que nós existimos? Como viemos para aqui? E da onde a gente veio? Ou pra onde a gente vai? Entre essas e outras perguntas sem resposta, em um lugar do universo essas respostas existem. Mas cuidado, porque o excesso de conhecimento pode te matar. Os obeliscos, eles são criaturas mais inteligentes do universo. Eles andam em grupos de 2 ou 8 e podem ser encontrados em volta do mundo todo ou até mesmo fora da Terra. E ninguém consegue estudar eles, pelo conhecimento totalmente elevado que eles têm. Só de você chegar perto, dependendo do seu cérebro, a sua cabeça explode em meio de tanta informação e conhecimento. Algumas pessoas dizem que quando estão perto, escutam sons angelicais cantando, mas que na verdade são sussurros desses obeliscos e de longe não consegue identificar porque acha que são vozes cantando. Mas se você chegar perto, reconhece o que eles estão falando e diante de tanto conhecimento, você já sabe o que acontece.
Vocês provavelmente perceberam essa lombriga que fica aí do lado dos obeliscos. Basicamente, essa é a parte dos obeliscos onde eles pegam a informação. É o chat GPT deles. E uma curiosidade é que eles são feitos os restos de vida que chegam perto dos obeliscos e se tornam parte desse filme. É dito que talvez os obeliscos surgiram há muitos anos antes de Cristo e foram criados para descobrirem a razão de tudo e a resposta das perguntas que não deveriam ser respondidas. Alguns esqueletos encontrados nas áreas dos obeliscos tinham crânios absurdamente deformados. E como na época eles não sabiam as respostas de tudo, o crânio das pessoas que ficavam perto não explodiam e sim expandiam. E isso é uma certa comprovação, entre aspas, que os obeliscos surgiram há muitos anos atrás. Até mais do que a sociedade que a gente conhece. Criatura 4, Philbus. Diferente das outras criaturas, o Philbus é só o Philbus e ninguém sabe de onde ele saiu. Mas também meio que tanto faz, porque ele não faz tanta diferença assim na história de The Oddity Companion. Mas é dito que as pessoas que entram em contato com ele começam uma nova cultura e até fizeram uma religião para isso, o chamado Philbismo. Aí você pode estar se perguntando, então é um culto macabro ou algo assim? E não. Simplesmente é uma ideologia que não tem muito aonde eles querem chegar, mas o lema deles é: em Philbus acreditamos. Aí você me pergunta, em quê? Ninguém sabe, mas como eu disse, é simplesmente o Philbus. E nessa religião, a única coisa diferente, assim, ou chamativa que tem, é o chamado Grande Sacrifício de Philbus, onde, adivinha, os membros matam pessoas? Não. Comem cadeiras e outros objetos de madeira sem motivo nenhum. Mas também ninguém caça esse motivo e ninguém se importa bastante. Até porque o Philbismo e o Philbus é simplesmente só uma sátira ao fanatismo religioso e político também. E é assim que a gente acaba o vídeo de The Oddity Companion. Agora indo para a criatura mais recente e último vídeo, aliás, postado pelo Dr. Nowhere, Long Boy Bonsai, que mostra uma criatura dançante com a descrição: postagem antiga da internet sobre o futuro, aproximadamente 5.699. Vídeo gravado por um grupo de crianças vagando por uma pequena cidade. Foi um sucesso cômico por 50 segundos. E no vídeo mostra essas crianças comentando que ele estava dançando mais agressivamente porque ele não tinha gostado de uma delas. E esse vídeo também não tem muita lore e também não tem o que ser explicado. Talvez ele tenha uma continuação sobre curiosidades sobre o Long Boy Bonsai, mas por enquanto eu acredito que seja só uma crítica sobre os memes de hoje em dia e as trends que antigamente duravam anos ou até meses. E hoje em dia duram só alguns dias ou semanas. Esse vídeo é bem pequeno, tipo, ele só tem 46 segundos. Então não tem muito o que falar sobre ele por enquanto. Por enquanto, esse foi o último vídeo do Dr. Nowhere, mas o Dr. Nowhere é um criador bem ativo das suas artes, então ele sempre tá postando alguma coisa ou trabalhando em algo novo. Como agora no canal, nesse momento que eu tô gravando esse áudio, ele postou isso aqui. Então, é meio que uma confirmação que a gente vai ter uma expansão de algum dos universos, como o de Oddity Companion ou até o de The Boiled One, ou vai ser uma nova criatura e um novo universo, enfim. Comentem qual foi a criatura favorita de vocês. A minha, eu acho que sem dúvidas, é o fenômeno de The Boiled One, porque eu sei que é a mais conhecida, mas eu também acho o universo de The Boiled One bem complexo. E eu acho que ele pode ser muito mais explorado do que ele foi nesse vídeo. Que apesar do vídeo de The Boiled One ser bem completo, com uma lore e dando brechas para muitas e muitas teorias, eu acho que esse universo é bem curioso e que ele pode ser muito mais explorado pelo Dr. Nowhere, se ele quiser, é claro, né? Então é isso. Obrigada por terem me visto até aqui. E se gostarem, dê uma forcinha aí embaixo e até o próximo vídeo.